24 de dezembro, 6 horas da tarde. A fila do supermercado se arrastava como uma cobra preguiçosa, e eu carregava 2 cestas que pareciam ter dobrado de peso a cada metro percorrido. Meus braços ardiam, mas não tanto quanto a sensação amarga que crescia no meu peito sempre que chegava essa época do ano. O celular vibrou contra minha perna. O nome que apareceu na tela me fez engolir em seco. Pai. Cláudio Amaral. Minha mão hesitou por alguns segundos antes de atender. Eu já sabia o que vinha pela frente. Cadê você, empregadinha inútil? A voz do meu pai rugiu pelo telefone, tão alta que algumas pessoas na fila viraram a cabeça na minha direção. A ceia está atrasada. A família da Patrícia está morrendo de fome e você ainda não voltou. Fechei os olhos por um instante. Sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas palavras. Empregadinha inútil. Como se eu não fosse sua filha. Como se eu fosse apenas uma funcionária que ele podia humilhar quando bem entendesse. Do outro lado da linha, consegui escutar a voz aguda de Patrícia dando ordens ao fundo. Cláudio, diz pra ela que o pessoal já está chegando. E que ela esqueceu de comprar as azeitonas caras que eu pedi. Em seguida, ouvi as risadas dos gêmeos. Aquele som que me cortava por dentro como vidro. Risos cheios de desdém, como se minha existência fosse uma piada interna da família. Você ouviu? Meu pai continuava berrando. Para de fazer drama e volta logo. A Patrícia está nervosa. Eu segurei o telefone com força, sentindo a pressão familiar subindo pela minha garganta. Era sempre assim. Sempre eu correndo atrás dos desejos dela. Sempre eu sendo tratada como se não valesse nada. E meu pai sempre do lado dela. Pai, eu estou na fila há 40 minutos. Consegui dizer, baixinho. Tem muita gente, é véspera de Natal. Não me interessa. Ele me cortou. Você deveria ter saído mais cedo. Agora resolve essa situação. A linha ficou muda. Ele havia desligado na minha cara. Olhei ao redor. As pessoas na fila me observavam com uma mistura de pena e constrangimento. Uma senhora idosa que estava atrás de mim tocou meu ombro gentilmente. Você está bem, querida? Forcei um sorriso e balancei a cabeça. Não, eu não estava bem. Não estava bem há anos. Mas como explicar isso para uma estranha? Como dizer que aos 25 anos eu vivia como uma sombra na casa do próprio pai? A fila andou mais alguns metros. Eu ajeitei as cestas nos braços e tentei me concentrar na lista de compras que Patrícia havia me dado pela manhã. 22 itens, todos específicos, todos caros. Azeitonas portuguesas, vinhos importados, queijos franceses, peru especial. Uma ceia que custaria o equivalente a meio salário meu e que seria aproveitada apenas pela família dela. Minha família. A palavra soava estranha até mesmo nos meus pensamentos. Lembrei-me de quando era criança, quando minha mãe ainda estava viva. As ceias eram simples, mas cheias de carinho. Ela fazia um chester pequeno, farofa doce, e sempre dizia que o tempero do amor era o mais importante de todos. Papai sorria naquela época. Ou pelo menos eu me lembrava dele sorrindo. Tudo mudou quando ela morreu. Eu tinha 14 anos. E de repente me vi sozinha com um homem que não sabia o que fazer com uma adolescente em luto. Ou talvez soubesse exatamente o que fazer, e eu só demorei para perceber. A princípio, achei que era temporário. Os gritos, as ordens, a forma como ele passou a me tratar. Pensei que era a dor da perda, que ele estava perdido como eu. Mas aos poucos fui entendendo que não era dor. Era conveniência. Quando Patrícia apareceu na nossa vida, 2 anos depois, eu tinha uma esperança boba de que as coisas melhorassem. Uma nova mãe, pensei. Alguém que poderia trazer de volta a leveza que nossa casa havia perdido. Que engano! Patrícia chegou como um furacão bem vestido, reorganizando nossa vida de acordo com seus gostos e necessidades. E papai, que eu esperava que me protegesse, se tornou o maior defensor dela. Tudo o que ela queria, ela conseguia. Tudo o que eu precisava virava secundário. Próxima!
A voz do caixa me trouxe de volta ao presente. Comecei a colocar os itens na esteira, conferindo cada um com a lista. 22 itens para uma ceia que eu não seria convidada a saborear de verdade. Eu estaria lá, sim, mas como sempre, servindo, limpando, garantindo que todos estivessem satisfeitos. O total apareceu no visor. R$ 342. Quase um terço do meu salário como atendente da livraria. Dinheiro que meu pai pegaria emprestado e que eu sabia que nunca veria de volta. Peguei minha carteira e, por um momento, hesitei. Ali estava meu cartão de débito, com o saldo que eu havia juntado trabalhando horas extras durante todo o mês. Dinheiro que eu estava economizando para... Para o quê, mesmo? Não tinha planos. Não tinha perspectivas. Vivia apenas para servir aos outros. Passei o cartão e digitei a senha. O pagamento foi aprovado. Enquanto o rapaz embalava as compras, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Patrícia. Se esqueceu alguma coisa, a culpa é sua. Não aceito desculpas. Guardei o celular no bolso e carreguei as sacolas até o carro. O estacionamento estava lotado, famílias inteiras correndo de um lado para o outro, crianças chorando, pais estressados. Era a véspera de Natal, e todos pareciam desesperados para tornar tudo perfeito. Sentei no banco do motorista e apoiei a cabeça no volante. Estava cansada. Não só do dia, mas de tudo. De ser tratada como empregada na própria casa, de ouvir os risos maldosos dos enteados, de ver meu pai defendendo uma mulher que me desprezava abertamente, de ser invisível. O celular vibrou mais uma vez. Desta vez era uma ligação. Atendi sem olhar. "Onde você está?" A voz de Patrícia soava irritada. "As visitas já chegaram e não tem nem petisco na mesa." "Eu estou voltando", murmurei. "Não demore. E entre pela porta dos fundos? Não quero que você atravesse a sala toda cheia de sacolas. Faz mau aspecto." Ela desligou sem se despedir. Faz mau aspecto. Eu fazia mau aspecto. Na casa onde cresci, onde vivi com minha mãe, onde deveria me sentir em casa. Liguei o carro e saí do estacionamento. O trânsito estava pesado e eu dirigia automaticamente, perdida em pensamentos. Como tinha chegado até ali? Como tinha me tornado essa pessoa que aceita ser humilhada constantemente? A resposta veio como um soco no estômago, porque eu acreditei que merecia isso. Desde que minha mãe morreu, papai repetia as mesmas frases. "Você só está aqui porque eu deixo. Não esqueça de quem coloca comida na sua mesa. Se não gosta, a porta está aberta." E eu, aos poucos, fui internalizando que talvez ele tivesse razão. Talvez eu fosse mesmo um peso. Talvez não merecesse ser tratada com carinho. Parei no sinal vermelho e olhei pela janela. Uma família atravessava a rua, pais e filhos de mãos dadas, todos sorrindo e carregando presentes. A cena me fez lembrar das histórias que minha mãe costumava contar sobre nossa família antes de eu nascer. Como papai era carinhoso, como eles sonhavam com uma casa cheia de filhos felizes. Será que ele se lembrava disso? Será que alguma vez ele parava para pensar na menina que eu era antes de me tornar a empregadinha inútil? O sinal abriu e eu segui em frente. Mais alguns quarteirões e estaria em casa. Casa. A palavra soava irônica. Lugar onde eu dormia, trabalhava e sofria. Onde eu não tinha voz, nem voto, nem valor. Estacionei na garagem e peguei as sacolas. Eram 7h15. A ceia estava prevista para as 8h, o que significava que eu teria que fazer milagres para deixar tudo pronto a tempo. Entrei pela porta dos fundos, como Patrícia havia ordenado. A cozinha estava exatamente como eu havia deixado pela manhã. Imaculada, mas vazia. Nenhum preparo havia sido iniciado. Era tudo por minha conta. Comecei a tirar os itens das sacolas, organizando tudo na bancada. Peru, batatas, frutas para a salada, ingredientes para a farofa. 22 itens que se transformariam na ceia da Patrícia, enquanto eu ficaria nos bastidores, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Da sala chegavam vozes animadas. Os convidados já estavam lá.
Os pais de Patrícia, os irmãos dela, alguns amigos, pessoas que me cumprimentavam educadamente quando me viam, mas que sabiam exatamente qual era meu papel naquela casa. O papel da menina que servia os drinks e recolhia os pratos vazios. Temperei o peru e coloquei no forno. Descasquei batatas. Picar cebolas para a farofa. Cada movimento era automático, executado centenas de vezes ao longo dos anos. Minha mãe me ensinou a cozinhar quando eu era pequena, mas nunca imaginou que isso se tornaria minha prisão. Bianca! A voz de papai ecoou pela casa. Cadê você? Limpei as mãos no avental e fui até a sala. O ambiente estava cheio, pessoas conversando e rindo, taças de vinho já sendo distribuídas. Patrícia usava um vestido vermelho que realçava sua pele bronzeada e estava no centro das atenções, contando alguma história engraçada. Ai, que bom que chegou! Ela disse ao me ver, mas seu sorriso não chegava aos olhos. Pode servir aqueles petiscos que compramos? E não esquece de pôr os guardanapos bonitos. Claro, murmurei. E depois precisa verificar se o peru não está queimando, acrescentou papai. A última vez você deixou passar do ponto. Algumas pessoas riram. Uma risada desconfortável, porque todos sabiam que aquilo não era uma piada. Era uma humilhação pública. Voltei para a cozinha e preparei os petiscos. Azeitonas em pratinhos de cristal, queijos cortados em cubos perfeitos, torradinhas dispostas artisticamente, tudo exatamente como Patrícia gostava. Servi todos com um sorriso forçado, recebendo agradecimentos educados e olhares de pena. Uma das amigas de Patrícia, uma mulher loira de cabelos curtos, me perguntou: Você é a filha do Cláudio? Sou, respondi, balanceando a cabeça. Que bênção ter uma filha tão prestativa, não é, Patrícia? Patrícia forçou um sorriso. Ah, sim. A Bianca é muito dedicada. A palavra soou como um insulto disfarçado de elogio. Voltei para a cozinha e continuei cozinhando. O peru estava assando, as batatas douradas, a farofa cheirosa. Estava tudo saindo perfeitamente, como sempre. Porque eu nunca podia errar. Erro significava bronca, significava dias de cara feia, significava ouvir como eu era incompetente. Eram 8h45 quando terminei tudo. A mesa estava posta, a comida servida em travessas bonitas, o vinho aberto e respirando. Um banquete digno de revista. Podem vir. Patrícia chamou os convidados. A ceia está servida. Todos se dirigiram para a mesa, elogiando a apresentação, o cheiro, a fartura. Patrícia recebia os cumprimentos como se tivesse preparado tudo pessoalmente. A Patrícia cozinha divinamente, disse uma das convidadas. Ah, eu me esforço. Ela respondeu modestamente. Adoro receber bem as pessoas. Fiquei na cozinha, guardando panelas e limpando a bagunça. Era sempre assim. Eu cozinhava, ela recebia os méritos. Eu trabalhava, ela brilhava. Depois de uns 20 minutos, papai apareceu na cozinha. Bianca, para de fazer barulho aí. Está atrapalhando a conversa. Desculpe, murmurei, diminuindo o volume da água da torneira. E quando terminar, pode servir a sobremesa. A Patrícia comprou um pavê especial. Pavê que eu teria que fatiar, servir e depois lavar os pratos. Está bem. Ele voltou para a mesa, e eu continuei lavando louça. Através da porta entreaberta, conseguia ouvir as conversas. Falavam sobre viagens, trabalho, planos para o ano que vem. Vidas interessantes, cheias de possibilidades. Eu tinha 25 anos e sentia como se minha vida já tivesse acabado. Como se eu fosse apenas uma sombra, destinada a cuidar da felicidade dos outros, sem nunca experimentar a minha própria. Mas naquela noite, enquanto eu estava ali parada na cozinha, ouvindo as risadas vindas da sala, algo diferente aconteceu dentro do meu peito. Algo que eu não conseguia definir, mas que parecia maior do que a resignação que me acompanhava há anos. Era como se uma pequena chama tivesse se acendido no escuro. E pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei: e se as coisas pudessem ser diferentes?
A chama que havia se acendido no meu peito na noite anterior ainda brilhava quando acordei na manhã do dia 25, Natal, dia que, para a maioria das famílias, representa união e carinho. Para mim, significava mais trabalho e mais humilhações disfarçadas de tradição. Eram 6 horas da manhã quando meu despertador tocou. Não que eu precisasse dele, meu corpo já estava condicionado a acordar cedo para preparar o café da manhã antes que alguém descesse. Patrícia odiava acordar e não encontrar tudo pronto. Escovei os dentes e prendi o cabelo num rabo de cavalo. No espelho, vi o mesmo reflexo de sempre. Uma mulher jovem com olheiras profundas e expressão cansada. Quando foi que comecei a parecer mais velha do que realmente era? Desci para a cozinha e encontrei a mesa ainda suja da ceia da noite anterior. Evidentemente, ninguém havia tocado em nada depois que eu subi para dormir. Os pratos com restos de comida, taças com fundo de vinho, migalhas espalhadas pelo tecido da toalha bordada que custou uma fortuna. Comecei a limpar tudo metodicamente. Recolhi pratos, lavei taças, passei pano na mesa. Em 40 minutos, a sala de jantar estava impecável novamente, como se a ceia de ontem nunca tivesse acontecido. Voltei para a cozinha e preparei café fresco, separei frutas para a salada, tirei pães da geladeira. O cardápio do café da manhã de Natal era sempre o mesmo: fartura para impressionar eventuais visitas e demonstrar prosperidade. Eram 7h30 quando ouvi os primeiros movimentos no andar de cima. Os gêmeos desceram primeiro, Bruno e Bruna, 17 anos, com cara de quem havia passado a madrugada acordado jogando videogame. Bom dia, murmurei. Bruno passou por mim sem responder. Bruna pelo menos fez um gesto com a cabeça que poderia ser interpretado como cumprimento. Eles se sentaram à mesa e começaram a comer em silêncio, mexendo nos celulares. Servi café e suco, coloquei frutas nos pratos, arranquei pães na tostadeira. Era como servir 2 hóspedes que pagaram bem caro pela hospedagem. O café está fraco, disse Bruno sem levantar os olhos da tela do telefone. Posso fazer outro, ofereci. Deixa, ele deu de ombros. Não vale a pena. Aquele comentário, pequeno como era, me cortou mais do que deveria. Não vale a pena. Era assim que ele me via. Como alguém que não valia a pena nem o esforço de uma crítica construtiva. Patrícia apareceu alguns minutos depois, usando um hobby de seda rosa e chinelos de pelos. Havia dormido com uma máscara de hidratação e ainda tinha resquícios do produto na pele. Aos 42 anos, ela se mantinha em forma e fazia questão de mostrar isso. Bom dia, família, disse, beijando a cabeça dos filhos. Para mim, apenas um aceno distraído. Bianca, pode fazer umas torradas francesas para mim? E usa aquela geleia de morango importada. Claro. Quebrei ovos numa tigela, preparei a mistura, esquentei a frigideira. Enquanto fazia as torradas, escutava a conversa entre Patrícia e os gêmeos sobre os presentes que eles queriam abrir depois do almoço. A mãe prometeu que ia me dar o novo iPhone, disse Bruna. E eu quero o notebook gamer, acrescentou Bruno. Vocês dois vão ficar felizes. Patrícia sorriu. O papai Cláudio foi muito generoso este ano. Papai Cláudio. Ela sempre se referia a meu pai dessa forma, como se ele fosse padrasto dos próprios filhos dela e pai adotivo da filha biológica. Uma inversão cruel que ela fazia questão de reforçar em cada oportunidade. Servi as torradas francesas para Patrícia e voltei a limpar a cozinha. Era incrível como 3 pessoas conseguiam sujar tanta louça em uma única refeição. Papai desceu às 8h40, já vestido com uma camisa social azul e calça de alfaiataria. Mesmo em casa, nos fins de semana, ele fazia questão de manter a aparência impecável. Era advogado, sócio de um escritório bem-sucedido, e nunca deixava esquecer disso. Bom dia, princesa, disse beijando a testa de Patrícia. Para mim, apenas um gesto seco com a cabeça. O café está bom hoje, ele comentou provando a bebida. Era exatamente o mesmo café que eu fazia todos os dias, mas não disse nada. Elogios vindos dele eram raros, e eu havia aprendido a não questionar quando apareciam. Bianca.
Ele me chamou quando terminou de comer. Hoje à tarde vai vir o pessoal almoçar. Uns 15 pessoas. Você pode fazer aquela lasanha que ficou boa na última vez? 15 pessoas. Lasanha para 15 pessoas. No Natal, dia em que eu deveria estar relaxando como qualquer outra filha. Quantas lasanhas eu preciso fazer? Perguntei. Umas 3 ou 4. E faz uma salada caprichada também. Ah, e sobremesa. 3 ou 4 lasanhas. Isso significava ir ao mercado novamente, comprar ingredientes, passar o dia inteiro na cozinha, servir todo mundo e depois lavar a louça de 15 pessoas. Está bem, murmurei. Excelente. Patrícia bateu palmas. Eu adoro quando temos visitas. A casa fica com uma energia tão boa, não acham? Os gêmeos concordaram distraidamente. Papai sorriu e beijou a mão dela. E eu continuei ali, invisível, planejando mentalmente como daria conta de tudo. Mas a chama que havia se acendido ontem à noite ainda estava lá, queimando baixinho. E algo dentro de mim começou a se perguntar por que eu havia concordado tão facilmente. Por que nunca questionava? Por que sempre dizia, está bem, mesmo quando nada estava bem. Preciso ir ao mercado, então, disse, tirando o avental. Pega o dinheiro ali na gaveta. Papai fez um gesto vago em direção ao móvel da sala. Não gasta muito, hein? Não gasta muito. Para um almoço de 15 pessoas, com 3 lasanhas e acompanhamentos. Fui até a gaveta e encontrei R$ 200. Fiz um cálculo rápido na cabeça. Queijo, presunto, molho de tomate, massa, carne moída, ingredientes para salada, sobremesa. R$ 200 mal dariam para metade do que eu precisava. Papai, acho que vai precisar de mais dinheiro. Com 15 pessoas? Bianca! Ele me interrompeu com aquele tom que eu conhecia bem. O tom que indicava que eu estava sendo inconveniente. Você é uma moça inteligente. Se vira. Se vira, como sempre. Peguei minha bolsa e saí de casa. No carro, antes de ligar o motor, fiquei alguns minutos respirando fundo. O ar da manhã estava fresco, e pela primeira vez notei como era bom estar sozinha, longe das exigências e dos olhares de desaprovação. Dirigi até o supermercado, pensando na época em que eu era pequena, e acompanhava minha mãe nessas mesmas compras. Ela sempre me deixava escolher um doce na fila do caixa, e no caminho de volta conversávamos sobre tudo e sobre nada. Ela me contava histórias da família dela, falava dos sonhos que tinha para mim, dizia que eu seria uma mulher forte e independente. Será que ela imaginava que eu me tornaria isso que sou hoje? Uma sombra na própria casa? Uma funcionária não remunerada? Uma filha que perdeu a voz? No supermercado, calculei cada item com precisão matemática. Queijo mais barato, presunto em promoção, molho de tomate da marca do mercado. Consegui montar o cardápio com R$ 185, deixando 15 de sobra que eu sabia que papai questionaria. Voltei para casa e encontrei a família toda na sala, abrindo presentes. Havia uma árvore de Natal que eu mesma havia montado na semana anterior, cheia de enfeites caros que Patrícia havia escolhido. Embaixo dela, pilhas de caixas embrulhadas em papel dourado. Passei pela sala carregando as sacolas de compras, e ninguém levantou os olhos. Bruna estava chorando de emoção com um iPhone novo. Bruno testava um notebook que parecia ter saído de uma nave espacial. Patrícia exibia um colar de pérolas que papai havia lhe dado. Na cozinha, comecei a separar os ingredientes. Eram 10h45 da manhã. O almoço estava marcado para as 2h. 3h15 para fazer 3 lasanhas, salada, sobremesa e ainda arrumar a casa. Comecei pela carne moída, dourando a cebola, refogando a carne, temperando com ervas que eu mesma havia plantado numa pequena horta nos fundos da casa. Era um dos poucos cantinhos que eu considerava meu naquela propriedade. Enquanto a carne cozinhava, preparei o molho bechamel. Manteiga, farinha, leite, temperos. Movimentos automáticos que eu fazia de olhos fechados. Minha mãe me ensinou essa receita quando eu tinha 12 anos, numa tarde chuvosa em que não tínhamos nada para fazer.
A culinária é uma forma de amor, Bianca. Ela dizia, mexendo o molho em fogo baixo. Quando você cozinha para alguém, está oferecendo cuidado, carinho, tempo. É um dos gestos mais íntimos que existem. Será que o que eu fazia hoje ainda era amor? Ou havia se tornado apenas obrigação? Montei as primeiras 2 lasanhas, alternando camadas de massa, molho, queijo e presunto. Era um trabalho paciente, que exigia atenção e técnica. Algo em que eu me tornara especialista, mas que ninguém nunca reconhecia. Meio-dia. Coloquei as lasanhas no forno e comecei a terceira. Da sala, chegavam risadas e conversas animadas. A família estava claramente se divertindo com os presentes, criando memórias que eu não fazia parte. Quando foi que comecei a me sentir uma estranha na própria casa? Tentei me lembrar de um momento específico, uma data, um episódio que marcasse essa transformação. Mas não havia. Tinha sido um processo lento, gradual, como uma erosão imperceptível. Primeiro foram pequenas coisas depois que minha mãe morreu. Papai pedindo para eu fazer meu próprio lanche, já que ele estava muito ocupado com o trabalho para cuidar dessas coisas. Depois, sugerindo que eu ajudasse com a limpeza da casa, para me manter ocupada e não ficar pensando em tristeza. Em seguida, assumindo que eu cozinharia para nós dois, porque você cozinha melhor que eu mesmo. Quando Patrícia chegou, 2 anos depois, eu já estava condicionada a ser útil. E ela apenas intensificou o padrão, transformando pedidos em ordens, sugestões em obrigações, colaboração em servidão. E papai nunca disse nada, nunca me defendeu, nunca questionou se eu estava bem com aquela dinâmica. Pelo contrário, sempre reforçou que eu deveria ser grata por ter um lar, comida e estudo garantidos, como se amor fosse um favor. A terceira lasanha estava pronta. Coloquei no forno e comecei a preparar a salada. Alface, tomate, cenoura, pepino, palmito. Ingredientes simples que eu arrumaria de forma bonita para impressionar as visitas. Era uma habilidade que eu havia desenvolvido ao longo dos anos. Fazer com que coisas simples parecessem sofisticadas. Talvez fosse minha forma de me orgulhar de alguma coisa, de sentir que tinha valor em alguma área. A campainha tocou às 2h05. Os primeiros convidados haviam chegado. Ouvi Patrícia correndo para atender, com aquele entusiasmo performático que ela reservava para ocasiões sociais. Que bom que vocês chegaram! Entrem, entrem! A casa está uma delícia, cheia de gente querida. Vozes familiares se misturaram na sala. Tios, primos, amigos da família. Pessoas que me conheciam desde criança, que haviam acompanhado meu crescimento, mas que agora me viam apenas como a menina que servia os drinks. Continuei na cozinha, finalizando os últimos detalhes. As lasanhas estavam douradas e cheirosas. A salada, colorida e fresca. Para a sobremesa, havia preparado um pudim de leite condensado que era sucesso garantido. Bianca, a voz de Patrícia me chamou. Pode levar uns petiscos para a sala? Arranquei pratinhos com azeitonas, queijos e castanhas. Levei para a sala e cumprimentei todos educadamente, recebendo os beijinhos de praxe e comentários sobre como eu estava grandinha e bonita. A Bianca virou uma excelente anfitriã, disse minha tia Marlene, irmã do papai. Você ensinou bem, Patrícia. Patrícia sorriu modestamente. Ah, eu sempre digo que a educação começa em casa. A Bianca é muito esforçada. Esforçada. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu voltava para a cozinha. Como se esforço fosse uma característica pessoal minha, e não uma imposição das circunstâncias. Servi o almoço às 2h30. 3 lasanhas perfeitamente douradas, salada colorida, pães quentinhos que eu havia esquecido de mencionar que também fiz. Tudo disposto na mesa de forma harmoniosa, como um cenário de revista. Nossa, que maravilha! Exclamou o primo Ricardo, irmão da Patrícia. Quem foi a chefe hoje? A Patrícia, é claro. Respondeu papai orgulhoso. Ela tem um talento nato para a culinária. Patrícia fez um gesto modesto com a mão. Ah, a gente se esforça para receber bem quem a gente ama, né?
Fiquei ali parada, segurando uma travessa vazia, ouvindo meu próprio trabalho ser atribuído a outra pessoa. E o pior, vendo meu pai mentir conscientemente sobre quem havia cozinhado. Posso ajudar a servir? Ofereci, tentando manter a voz firme. Não precisa, querida, disse tia Marlene. Hoje é Natal. Vai descansar um pouco também. Descansar. Se ela soubesse que eu havia acordado às 6 da manhã para limpar a bagunça da ceia de ontem e cozinhar para 15 pessoas. Voltei para a cozinha e me sentei num banquinho no canto, longe da vista da sala de jantar. Dali, podia ouvir as conversas, risadas, elogios à comida da Patrícia. Meu estômago roncava. Eu não havia comido nada desde o café da manhã. Às 7 horas. Peguei um prato pequeno e me servi um pedaço de lasanha, comendo em pé, rápido, como uma fugitiva na própria casa. O sabor estava perfeito, como sempre. O molho bechamel cremoso, a carne temperada na medida certa, o queijo derretido e dourado. Mas não havia prazer naquele sabor. Apenas a constatação mecânica de que o trabalho havia sido bem executado. Quando terminei de comer, lavei meu prato imediatamente e voltei a organizar a cozinha. Em algumas horas, eles terminariam o almoço e eu teria uma pilha de louça para lavar. 15 pratos, 15 garfos, 15 facas, 15 copos, travessas, panelas, frigideiras. Era quase 4 horas quando os convidados começaram a ir embora. Mais uma vez, todos elogiaram o almoço e agradeceram a Patrícia. Ela aceitava os cumprimentos com graciosidade, como uma atriz recebendo aplausos por uma performance brilhante. A próxima eu faço na minha casa, disse prima Letícia, beijando o rosto de Patrícia. Mas não sei se vai ficar tão gostoso quanto o seu. Ah, o segredo está no carinho, respondeu Patrícia. Quando a gente cozinha com amor, o sabor fica diferente. Quando a casa finalmente ficou vazia, eu comecei a recolher os pratos da mesa. Eram 4h50 da tarde. Mais 2 horas de trabalho pela frente. Patrícia se jogou no sofá, dramaticamente exausta. Nossa, que cansaço! Receber 15 pessoas é trabalhoso demais. Trabalhoso demais. Ela que havia ficado sentada conversando e recebendo elogios pelo meu trabalho. Foi um almoço lindo, amor, disse papai beijando a cabeça dela. Você se superou. É que eu gosto de fazer tudo perfeito para nossa família. Ela sorriu. Vale a pena o esforço quando vemos todo mundo feliz. Carreguei os pratos para a cozinha em silêncio. A pia transbordava de louça suja, panelas com restos de molho grudados, travessas que precisariam de muito detergente e força para ficarem limpas. Abri a torneira e comecei a lavar. A água quente queimava minhas mãos que já estavam ressecadas de tanto trabalho. Mas eu continuei, mecanicamente, uma peça após a outra. Foi então, com as mãos na água ensaboada e ouvindo as risadas da família na sala, que senti a chama dentro do meu peito crescer um pouco mais. E pela primeira vez, não tentei apagá-la. Os dias que se seguiram ao Natal passaram numa névoa de tarefas domésticas e silêncio ensurdecedor. Era como se a família tivesse esgotado toda a sua energia social durante as festividades e agora voltasse à rotina de me ignorar, exceto quando precisavam de algo. Eu continuava acordando às 6 da manhã, preparando café, arrumando a casa, indo trabalhar na livraria e voltando para mais algumas horas de serviço doméstico. Era uma rotina que eu conhecia tão bem que poderia executá-la dormindo. Mas a chama que havia se acendido no meu peito durante o Natal não se apagou. Pelo contrário, ela crescia dia após dia, alimentada por cada pequena humilhação, cada tarefa extra que me era atribuída sem questionamento, cada vez que eu era tratada como empregada na própria casa. Foi numa quinta-feira, 2 de janeiro, que tudo começou a mudar de forma irreversível. Eu estava na livraria, organizando os livros de autoajuda numa prateleira próxima ao caixa, quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia, com código de área de Belo Horizonte. Alô? Posso falar com a senhorita Bianca Silva Amaral? A voz era formal, masculina, com sotaque mineiro. Sim, sou eu.
Meu nome é Dr. Fernando Castro, sou advogado. Estou ligando a respeito do falecimento de sua avó, senhora Helena Silva. O chão pareceu se mover sob meus pés. Vovó Helena havia morrido? Quando? Por que ninguém me avisou? Desculpe, senhor, mas eu não sabia que minha avó havia... Minha voz falhou. O falecimento ocorreu na semana passada, dia 28 de dezembro. A senhora Helena deixou algumas disposições em testamento que precisam ser comunicadas à senhorita pessoalmente. A senhora poderia vir a Belo Horizonte nos próximos dias? Ou posso tentar agendar uma videoconferência? Minha avó materna, vovó Helena, a única pessoa da família que sempre me tratou como alguém especial, que me ligava no meu aniversário todos os anos, que me enviava cartinhas escritas à mão, sempre terminadas com "Você é meu orgulho, minha netinha." E ela havia morrido sozinha, sem que eu soubesse. Senhor Fernando, posso perguntar, quem comunicou o falecimento à minha família? Na verdade, senhorita, nós tentamos contato com seu pai, senhor Cláudio Amaral, mas ele informou que vocês não mantinham relação próxima com a senhora Helena e que não havia necessidade de cerimônia. O enterro foi apenas com os vizinhos e alguns amigos da igreja. Meu pai sabia. Ele sabia que vovó Helena havia morrido e não me contou nada. Deixou que ela fosse enterrada sem que eu pudesse me despedir, sem que eu pudesse agradecer por todos os anos de carinho que ela me deu quando mais precisei. Senhorita? Continua aí? Sim, desculpe. Estou em choque. Meu pai... Ele não me contou nada. Entendo. Bem, sobre o testamento, posso adiantar que há alguns bens em seu nome. Seria importante conversarmos pessoalmente ou por vídeo nos próximos dias. Que tipo de bens? A casa onde a senhora Helena morava. Ela deixou especificamente para a senhorita, com uma carta explicativa. Há também algumas economias, não muito substanciais, mas que podem ajudar com os custos iniciais. Uma casa. Vovó Helena havia me deixado sua casa. Senhorita Bianca? Sim, estou aqui. Podemos fazer a videoconferência? Não consigo viajar agora. Claro. Que tal amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã? Posso enviar o link por e-mail. Anotei as informações, terminei a ligação e fiquei ali parada no meio da livraria, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Vovó Helena havia morrido, sozinha, e meu pai escondeu isso de mim. O resto do expediente passou como um borrão. Eu funcionava no piloto automático, atendendo clientes, organizando livros, operando o caixa, mas minha mente estava completamente em outro lugar. Quando chegou a hora de sair, às 6 da tarde, eu ainda não havia decidido se contaria ou não para minha família sobre a ligação do advogado. Parte de mim queria confrontar meu pai imediatamente, gritar, chorar, exigir explicações. Outra parte queria guardar essa informação para mim, pelo menos até saber exatamente o que vovó Helena havia me deixado. Escolhi a segunda opção. Cheguei em casa e encontrei a família toda na sala, assistindo televisão. Patrícia estava deitada no sofá grande, comendo chocolates de uma caixa cara. Os gêmeos estavam no chão, cada um com seu dispositivo eletrônico. Papai lia algum documento de trabalho numa poltrona. Chegou tarde hoje, ele comentou, sem levantar os olhos. O movimento estava intenso. Início de ano, pessoal comprando livros sobre mudança de vida. Menti parcialmente. O movimento realmente estava intenso, mas eu havia demorado propositalmente para voltar, precisando de tempo para pensar. Tem sobra do almoço na geladeira, disse Patrícia distraidamente. Esquenta aí e depois lava sua louça. Sua louça. Como se eu fosse uma inquilina pagando hospedagem. Fui para a cozinha e esquentei um prato de comida. Sentei à mesa pequena do canto, onde eu sempre fazia minhas refeições sozinha, e tentei comer. Mas a comida tinha gosto de cartão. Minha cabeça estava cheia demais para processar qualquer outra coisa. Vovó Helena. Como ela estava nos últimos tempos? Ela estava doente? Sofreu? Morreu sozinha no hospital ou em casa? Todas essas perguntas que eu deveria ter a oportunidade de fazer, de saber, de participar.
Mas meu pai decidiu por mim que isso não era importante. Lavei meu prato e subi para o quarto. Era um cômodo pequeno no último andar, que havia sido o sótão antes de ser reformado. Era o único espaço da casa que eu podia chamar de meu, embora até mesmo ali eu sentisse que estava ocupando um lugar que não me pertencia de verdade. Liguei o computador antigo que eu havia comprado com economias de 2 anos de trabalho e procurei o e-mail do advogado. Lá estava. Uma mensagem formal com o link para a videoconferência do dia seguinte. Era sexta-feira. Eu teria folga na livraria. Poderia fazer a chamada sem precisar inventar desculpas no trabalho. Mas e se alguém da família quisesse saber o que eu estava fazendo? Como explicaria uma videoconferência com um advogado de Belo Horizonte? Decidi enfrentar isso na hora. Por ora, o importante era descobrir o que vovó Helena havia me deixado e por que ela havia feito isso. Tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, lembrando das últimas conversas que tive com minha avó. Ela me ligava sempre no primeiro domingo do mês, pontualmente às 9 horas da manhã. Conversávamos sobre minha semana, meu trabalho, meus sonhos. Ela sempre perguntava se eu era feliz, e eu sempre mentia dizendo que sim. Bianca, minha netinha querida. Ela dizia, com aquela voz doce e cansada. Lembra que você sempre pode contar comigo. Se um dia precisar, eu estou aqui. Na última conversa que tivemos, em novembro, ela havia insistido nesse assunto mais do que o normal. Você tem certeza de que está bem aí? O tom da sua voz está diferente. Estou sim, vó. Só um pouco cansada do trabalho. E seu pai? Ele está cuidando bem de você? Eu havia hesitado nessa pergunta. Como explicar para uma senhora de 84 anos que o filho dela me tratava como empregada? Como contar que eu me sentia invisível na própria família? Ele está bem, vó. Ocupado com trabalho, mas bem. E essa esposa nova dele? Como é o nome? Patrícia? É, Patrícia. Ela é... Como descrever Patrícia sem soar amarga? Ela cuida bem da casa. Vovó Helena fez aquele som que indicava que ela não estava completamente convencida. Bianca, se um dia você quiser mudar de ares, minha casa aqui está sempre de portas abertas. É simples, mas é cheia de amor. Obrigada, vó. Talvez um dia eu vá visitar. Não visitar, querida. Morar. Se você quiser. Fica a oferta. Agora, relembrando essa conversa, eu entendia que vovó Helena sabia. Talvez não dos detalhes, mas ela percebia que algo não estava certo. E, de alguma forma, ela tentou me oferecer uma saída. Uma saída que agora, ironicamente, se tornava real através de sua morte. Na manhã seguinte, acordei às 9 horas, bem mais tarde que o usual. Era sexta-feira. Eu não precisava trabalhar. E a família toda ainda dormia. A casa estava silenciosa, o que era raro. Preparei café apenas para mim e sentei no computador 10 minutos antes do horário marcado. Às 10 em ponto, entrei na videoconferência. Dr. Fernando Castro era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura, paletó escuro. Ele estava num escritório pequeno, mas organizado, com estantes cheias de livros jurídicos ao fundo. Bom dia, senhorita Bianca. Primeiro, meus pêsames pela perda de sua avó. Obrigada, Dr. Fernando. Eu ainda estou processando a notícia. Não sabia que ela havia falecido. Sim, compreendo. Bem, vou ser direto, porque sei que essa situação deve estar sendo difícil. Sua avó, senhora Helena Silva, fez um testamento há 2 anos, onde deixa claro que todos os seus bens devem ser transferidos para a senhorita. Ele abriu uma pasta e retirou alguns documentos. A propriedade é uma casa simples, de 2 quartos, numa rua tranquila aqui em Belo Horizonte. Está quitada. Então, não há dívidas pendentes. Há também uma conta poupança com pouco mais de 15 mil reais. 15 mil reais. Mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida toda. Doutor, posso perguntar, por que ela fez isso? Quer dizer, tenho outros parentes. Na verdade, há uma carta explicativa que ela deixou para ser entregue especificamente à senhorita. Posso ler? Concordei com um gesto. Ele abriu um envelope lacrado,
e começou a ler com voz pausada. Minha querida netinha Bianca, se você está ouvindo esta carta, é porque eu já parti, e espero que tenha sido em paz. Quero que saiba que você sempre foi a luz da minha velhice. Nossas conversas mensais eram o que me mantinha animada para continuar. Sei que sua vida aí não está fácil. Não porque você me contou diretamente, mas porque conheço meu filho e sei como ele pode ser. Difícil. Espero que esta casa possa te dar a independência que você merece. Ela não é grande nem luxuosa, mas é sua. Não deixe ninguém tirar isso de você. Você merece ser feliz, minha netinha. Você merece ser amada e respeitada. Não se conforme com menos do que isso. Todo o meu amor, vovó Helena. Quando ele terminou de ler, eu estava chorando. Não apenas pela saudade da vovó, mas porque ela havia me visto, realmente me visto. E mesmo à distância, mesmo através de conversas curtas por telefone, ela percebeu que eu precisava de uma saída. E ela me deu uma. Quando posso tomar posse da casa? Perguntei enxugando as lágrimas. Precisamos fazer alguns trâmites burocráticos, mas em até 2 semanas tudo pode estar regularizado. A casa está vaga desde dezembro, então a senhorita pode ir conhecê-la quando quiser. E sobre o dinheiro da poupança? Esse pode ser transferido mais rapidamente. Na verdade, posso liberar uma procuração ainda hoje para que a senhorita tenha acesso aos fundos. Passamos mais 40 minutos resolvendo questões práticas. Eu assino documentos via plataforma digital, forneci dados bancários, tirei dúvidas sobre impostos e taxas. Quando a chamada terminou, às 11h30, eu tinha oficialmente uma casa e R$ 15.000. Pela primeira vez na vida, eu tinha patrimônio próprio. Algo que ninguém podia tirar de mim, questionar ou controlar. Fechei o computador e fiquei sentada no quarto, tentando assimilar a dimensão daquela mudança. Em 2 horas, minha vida havia ganhado possibilidades que eu nem sabia que existiam. Eu podia sair. Eu podia ter um lugar meu. Eu não precisava mais aceitar ser tratada como empregada na própria família. Foi então que ouvi passos na escada. Alguém estava subindo para o meu quarto, o que era raro. Normalmente, a família evitava o sótão. Batidas na porta. Bianca? Está aí? Era a voz de Patrícia. Estou, pode entrar. Ela abriu a porta e entrou sem cerimônia, olhando ao redor com aquela expressão que eu conhecia bem. Desaprovação disfarçada de interesse. Ouvi você falando com alguém. Videoconferência? Ela sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Era assunto particular. Ah, que interessante. Ela se sentou na minha cama sem ser convidada. Sabe, Bianca, andei pensando uma coisa. Você não acha que já está na hora de começar a contribuir mais com as despesas da casa? Contribuir mais? Eu já limpava, cozinhava e servia a todos. O que mais ela queria? Como assim? Bem, você trabalha, tem seu salário, vive aqui de graça. Seria justo você ajudar com conta de luz, água, supermercado? Uns R$ 500 por mês está bom. R$ 500 era quase metade do meu salário. Patrícia, eu já ajudo com o trabalho da casa. Isso qualquer filha faz. Ela deu de ombros. Estamos falando de responsabilidade financeira. Você tem 25 anos, não é mais criança. Responsabilidade financeira. Vinda de uma mulher que nunca trabalhou fora e vivia do dinheiro do meu pai. Preciso pensar, murmurei. Não há muito o que pensar, querida. O sorriso dela ficou mais afiado. Conversei com o Cláudio ontem à noite. Ele concordou completamente. A partir de fevereiro, você contribui com R$ 500 mensais para as despesas domésticas. Ela se levantou e caminhou até a porta. Ah, e outra coisa. Esse quarto aqui em cima está muito isolado. Andamos pensando em transformá-lo num escritório para o Cláudio. Talvez você possa se mudar para o quartinho dos fundos. É menor, mas mais aconchegante. Quartinho dos fundos. O antigo quarto de empregada. É só uma ideia. Ela sorriu novamente. Pense no assunto. E saiu, deixando-me sozinha com o eco das suas palavras. R$ 500 por mês para morar num quartinho de empregada, continuando a limpar
cozinhar e servir todos. Ou, olhei para o computador onde poucos minutos antes eu havia assinado documentos que me davam direito a uma casa própria e R$ 15.000. A chama no meu peito não era mais apenas uma fagulha. Tinha virado um incêndio. Passei o final de semana numa montanha-russa emocional. De um lado, a euforia de saber que tinha uma casa própria e a possibilidade real de independência. Do outro, a raiva crescente por descobrir como meu pai havia me escondido a morte da vovó Helena e como Patrícia estava escalando suas exigências. Na segunda-feira, voltei ao trabalho na livraria com uma energia diferente. Pela primeira vez em anos, eu tinha um plano. Um plano que não envolvia aceitar humilhações em troca de um lugar para dormir. Durante o almoço, liguei para o Dr. Fernando para acelerar os trâmites da herança. Ele me informou que poderia receber as chaves da casa até quinta-feira da mesma semana e que o dinheiro da poupança já estava disponível para saque. Na terça-feira, inventei uma desculpa no trabalho sobre consulta médica e viajei para Belo Horizonte. Precisava conhecer minha nova realidade antes de tomar qualquer decisão definitiva. A casa de vovó Helena ficava numa rua arborizada de um bairro classe média, numa vizinhança tranquila e bem cuidada. Era uma construção simples dos anos 70, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma pequena área nos fundos. Nada luxuoso, mas limpo, organizado e com uma energia acolhedora que eu não sentia há anos. O Dr. Fernando me acompanhou na visita e foi me explicando as condições da propriedade. Não havia dívidas pendentes, os documentos estavam em ordem, e alguns vizinhos já haviam se oferecido para ajudar com pequenos reparos se eu decidisse me mudar. Dona Helena era muito querida aqui na rua, explicou Dona Marlene, uma vizinha de cerca de 60 anos que apareceu para me cumprimentar. Sempre falava da netinha querida que morava longe. Você tem os olhos dela, sabia? Passei 3 horas na casa, abrindo armários, testando torneiras, verificando o estado geral. Estava tudo funcionando perfeitamente. Vovó Helena havia cuidado de tudo com carinho até o final. No quarto que havia sido dela, encontrei algumas fotos antigas numa cômoda. Fotos minhas que eu havia enviado por carta ao longo dos anos. Fotos dela e da minha mãe quando eram jovens. Fotos da nossa família antes de tudo se complicar. Foi ali, sentada na cama de vovó Helena, olhando para aquelas memórias de um tempo em que eu era amada incondicionalmente, que tomei minha decisão. Eu ia me mudar. Não importava o que acontecesse, não importava como a família reagiria. Eu merecia ter um lugar onde fosse respeitada. Na quinta-feira, recebi as chaves oficialmente. No sábado, usando a desculpa de que estava visitando uma amiga, voltei a Belo Horizonte e comecei a me organizar. Abri conta num banco local, transferi meu dinheiro, conversei com vizinhos sobre serviços básicos na região. Também fui a algumas lojas de departamento e comprei itens básicos que eu precisaria. Alguns utensílios de cozinha, roupas de cama, produtos de limpeza. Coisas simples, mas que eram minhas. Escolhidas por mim, pagas com meu dinheiro, para a minha casa. A sensação era inebriante. No domingo à noite, voltei para casa disposta a conversar com meu pai. Não sobre a herança ainda. Isso seria meu trunfo para o momento certo. Mas sobre a conversa que Patrícia havia tido comigo na semana anterior. Encontrei a família toda na sala, como sempre. Papai lendo documentos, Patrícia pintando as unhas, os gêmeos grudados nos celulares. Pai, posso conversar com você? Agora não, Bianca. Estou revisando um contrato importante. É sobre o que a Patrícia conversou comigo na semana passada. Ele levantou os olhos e Patrícia parou de pintar as unhas. Ah, sim. Papai tirou os óculos e me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem estava prestes a fazer um sermão. Senta aí. Sentei numa cadeira em frente a ele, enquanto Patrícia nos observava com interesse fingido. Bianca, você tem 25 anos. Não é mais criança. É hora de assumir responsabilidades adultas. Eu assumo responsabilidades. Respondi, tentando manter a voz firme. Eu trabalho. Eu cuido da casa. Eu cozinho.
Você faz trabalho doméstico porque é filha desta casa. Ele me interrompeu. Estamos falando de responsabilidade financeira. Você ganha um salário, usa luz, água, internet, come nossa comida. É justo contribuir. Nossa comida. Como se eu não fosse parte da família. R$ 500 é quase metade do que eu ganho, pai. E daí? Patrícia se meteu na conversa. No mundo real, as pessoas gastam bem mais que 50% da renda com moradia. Você está tendo um desconto. Desconto. Para morar na casa onde cresci. E sobre mudar de quarto? Perguntei. Ah, isso. Papai coçou o queixo. É que realmente estou precisando de um escritório em casa. Aquele quarto lá em cima é perfeito. Silencioso. Isolado. Você vai ficar mais confortável no quartinho dos fundos. Quartinho dos fundos que não tinha nem janela direito. Pai, você pode usar a sala pequena como escritório. Por que tem que ser exatamente o meu quarto? Porque eu estou decidindo, e esta é a minha casa. Sua voz ficou mais dura. Bianca, você precisa entender uma coisa. Você mora aqui por nossa generosidade. Se não está satisfeita, a porta está aberta. A porta está aberta. A mesma frase que ele usava desde que eu era adolescente, como uma ameaça velada, como se eu fosse uma inquilina inconveniente. Claro que ela não vai sair. Patrícia sorriu. A Bianca é esperta. Ela sabe que lá fora está difícil, que apartamento é caro, que não é fácil viver sozinha. Elas me olhavam com aquela expressão de quem tinha certeza absoluta de que eu não tinha opções, de que eu aceitaria qualquer condição porque não tinha para onde ir. E foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou de vez. Não raiva, não tristeza, clareza. Tudo bem, eu disse, me levantando. Vocês têm razão. Patrícia e papai trocaram um olhar de satisfação. Que bom que você entende, disse ela. A vida adulta exige maturidade. Com certeza exige, concordei, caminhando em direção à escada. Vou arrumar minhas coisas para mudar de quarto esta semana. Perfeito! Patrícia bateu palmas. E não esquece dos R$ 500. O primeiro pagamento pode ser no dia 15. Subi para o meu quarto e fechei a porta. Sentei na cama e respirei fundo várias vezes. Minha decisão estava tomada, mas eu precisava de estratégia. Não podia simplesmente sair de casa sem um plano bem estruturado. Liguei o computador e comecei a fazer listas. Lista de coisas que precisava levar. Lista de coisas que precisava providenciar em Belo Horizonte. Lista de coisas que precisava resolver no trabalho. Também comecei a calcular prazos. Minha próxima folga seria na quinta-feira seguinte. Se eu organizasse uma mudança discreta, poderia sair de casa numa quinta-feira e já estar instalada na minha nova vida antes que alguém percebesse. Mas antes disso, eu precisava tomar uma decisão sobre quando e como contar a verdade. A resposta veio na terça-feira seguinte, de uma forma que eu não esperava. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de Júlia, minha melhor amiga desde a adolescência. Júlia sempre foi a única pessoa com quem eu me abria sobre a situação em casa, embora mesmo com ela eu minimizasse a gravidade da coisa. Bianca, você viu o Facebook da Patrícia hoje? Não, por quê? Ela postou umas fotos do almoço de domingo. Você aparece servindo todo mundo. E ela escreveu uma legenda meio estranha. Que tipo de legenda? Espera, vou ler. Almoço em família perfeito. Gratidão por ter pessoas queridas que fazem tudo funcionar perfeitamente. Alguns nascem para comandar, outros para servir. E cada um no seu papel a vida fica harmoniosa. Senti o sangue gelar. Ela havia me fotografado servindo à mesa e feito um post público sobre como eu era a pessoa que nasceu para servir. Júlia, me manda o link dessa postagem. Já enviei no WhatsApp. Bianca, que situação é essa? Aquilo pareceu muito... humilhante? Completei. É. E proposital. Como se ela quisesse marcar território. Abri o link que Júlia enviou. Lá estavam as fotos. Eu aparecia em 3 delas, sempre servindo, sempre com cara de cansaço, sempre claramente numa posição de subordinação.
E a legenda era ainda pior do que Júlia havia me contado. Mas o que mais me chocou foram os comentários. Várias pessoas elogiando Patrícia por ensinar responsabilidade para a enteada. Outras fazendo piadas sobre Cinderela moderna. E algumas poucas demonstrando desconforto com a situação. Uma das vizinhas havia comentado: "A Bianca parece cansada nessas fotos. Espero que ela também tenha tempo para aproveitar a juventude." E Patrícia havia respondido: "Ah, querida, trabalho dignifica. A Bianca é grata por ter uma família que a ensina o valor do esforço. Trabalho dignifica. Grata por ter uma família." Fechei o celular e fiquei ali sentada na livraria, tremendo de raiva. Ela havia me exposto publicamente. Havia feito questão de mostrar para todas as suas amigas como ela me mantinha numa posição inferior. E havia escrito aquilo sobre "alguns nascem para comandar, outros para servir." Como se eu tivesse nascido para ser criada dela. Foi a gota d'água. Pedi dispensa do trabalho alegando mal-estar e fui direto para casa. Chegando lá, encontrei Patrícia na cozinha, mexendo no celular e rindo de alguma coisa. "Oi, Bianca. Chegou cedo hoje." "Patrícia, você postou fotos minhas no Facebook sem minha autorização." Ela levantou os olhos, fingindo surpresa. "Ah, você viu? Que bom! Ficaram lindas as fotos. Todo mundo adorou. Eu não autorizei. E não gostei da legenda." "Ai, querida, não fica assim." Ela fez um gesto displicente com a mão. "Foi só um agradecimento público pelo seu trabalho. Você deveria ficar feliz por ser reconhecida." "Reconhecida? Como empregada. Você pode apagar o post?" "Por quê? Não tem nada demais. Aliás, algumas amigas minhas comentaram que você parece ter sido bem educada. É um elogio. Um elogio. Ser chamada publicamente de pessoa que nasceu para servir era um elogio. Patrícia, apaga o post. Agora." Pela primeira vez, minha voz saiu firme, sem hesitação. E pela primeira vez, vi uma pontada de surpresa no rosto dela. "Nossa, que agressividade!" Ela riu, mas o riso soou forçado. "Calma, Bianca. Não precisa de drama." "Não é drama. É dignidade." "Dignidade?" Ela se levantou, caminhando em direção a mim. "Filha, você quer falar de dignidade? Você mora de graça, come de graça, usa a internet de graça e ainda reclama de uma simples postagem onde você aparece sendo útil?" "Útil. É. Porque é isso que você é aqui. Útil. E não tem nada de errado nisso. Aliás, tem pessoas que pagariam para ter alguém tão dedicada quanto você. Pagariam. Como se eu fosse uma funcionária." "Sabe o que é, Patrícia?" eu disse, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. "Você tem razão." Ela sorriu, achando que havia ganhado a discussão. "Eu sou útil demais para continuar aqui de graça." Continuei. "E você me ajudou a perceber isso." O sorriso dela vacilou. "Como assim?" "Vou me mudar. Esta semana." Ela riu, mas agora o riso soava nervoso. "Ah, Bianca, para de bobagem. Você não tem para onde ir." "Tenho sim." "Para onde? Para a casa de alguma amiga? Você acha que alguém vai te aguentar por muito tempo?" "Para a minha própria casa." Agora ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. "Sua casa? Com que dinheiro?" "Com a herança da minha avó." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia me olhava de boca aberta, claramente processando o que eu havia acabado de dizer. Que herança? Que avó? A herança que meu pai sabia e não me contou. Vovó Helena morreu em dezembro e me deixou uma casa e um dinheiro. Eu soube semana passada, por acaso, através do advogado dela. Patrícia ficou pálida. "Cláudio!" ela gritou. "Cláudio!" Papai apareceu na cozinha segundos depois, claramente irritado com os gritos. "Que barulho é esse?" "A Bianca diz que herdou uma casa da mãe da sua ex-mulher." Papai olhou para mim com uma expressão que misturava culpa e raiva. "Bianca, por que você não me contou que vovó Helena havia morrido?" Perguntei sem rodeios. Porque não era necessário. Vocês não se viam há anos."
Não nos víamos porque você nunca incentivou. Mas ela me ligava todo mês. Todo mês, pai. E você sabia disso. Isso não vem ao caso agora. Vem sim. Pela primeira vez na vida, eu elevei a voz para meu pai. Ela morreu sozinha. Eu nem pude me despedir. Ela estava velha, Bianca. Era esperado. Esperado para você, não para mim. Eu estava tremendo de raiva agora. E sabe por que você não me contou? Porque sabia que ela ia me deixar alguma coisa. Sabia que eu ia poder sair daqui. Não seja ridícula. Não sou ridícula. Sou realista. Me voltei para Patrícia. E sabe de uma coisa? Aquele post do Facebook até que me ajudou. Me fez perceber como eu sou vista aqui. Como a pessoa que nasceu para servir. Patrícia tentou se defender. Eu não quis dizer. Quis sim. Vocês dois queriam que eu acreditasse que eu não tinha opções. Que eu devia ser grata por ser tratada como empregada na casa onde cresci. Bianca, você está exagerando. Papai tentou usar o tom autoritário de sempre. Estou? R$ 500 para morar no quarto de empregada, cozinhando e limpando para todos, sendo fotografada servindo para post do Facebook? Isso é exagero? Silêncio. Quando você vai embora? Patrícia perguntou, numa voz muito baixa. Quinta-feira. E vai ficar onde exatamente? Papai perguntou. Na minha casa, em Belo Horizonte. A casa que vovó Helena me deixou porque ela me amava de verdade. E com essas palavras, saí da cozinha e subi para o meu quarto. Pela primeira vez em 11 anos, eu havia dito não. E o mundo não havia acabado. Os 2 dias que se seguiram à minha revelação foram os mais tensos que eu já havia vivido naquela casa. A atmosfera estava carregada de uma energia estranha, como se todos estivéssemos pisando em ovos, esperando que alguém explodisse. Na quarta-feira de manhã, enquanto eu preparava café, papai apareceu na cozinha mais cedo que o habitual. Ele se sentou à mesa e ficou me observando em silêncio enquanto eu mexia nas panelas. Bianca, preciso conversar com você. Bom dia para você também, pai. Não seja irônica comigo. Sua voz tinha aquele tom de advertência que eu conhecia bem. Senta aqui. Desliguei o fogo e me sentei à mesa, de frente para ele. Papai havia dormido mal. Isso era visível pelas olheiras e pela barba por fazer. Patrícia provavelmente havia passado a noite toda pressionando ele sobre a situação. Ah, essa história de você sair de casa é bobagem, Bianca. Você está exagerando uma situação que pode ser resolvida com diálogo. Que tipo de diálogo, pai? Bem, talvez a Patrícia tenha sido um pouco direta na forma de falar. E talvez eu também tenha sido rígido demais com você. Um pouco direta, rígido demais. Como se anos de humilhação pudessem ser resumidos a um problema de comunicação. Pai, não é sobre a forma de falar. É sobre como vocês me veem. Como assim? Vocês me veem como empregada. Como alguém que está aqui para servir, não como alguém que pertence a esta família. Isso é absurdo, Bianca. Você é minha filha. Sou? Olhei diretamente nos olhos dele. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estou? Quando foi a última vez que se interessou pelos meus sonhos, meus planos, minha vida? Ele abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Porque não havia resposta. Havia anos que nossa relação se resumia a ele dando ordens e eu obedecendo. Bianca, você está sendo injusta. Você sempre o quê? Me deu casa e comida? Eu o interrompi. Pai, isso não é amor. Isso é obrigação básica de qualquer pai. Eu trabalho duro para sustentar esta família. E eu trabalho duro para manter esta casa funcionando. Qual a diferença? A diferença é que eu sou o pai e você é a filha. E filhas não merecem respeito? Não merecem ser ouvidas? Não merecem ter vontades próprias? Silêncio. Um silêncio longo e desconfortável. O que você quer, Bianca? Ele perguntou finalmente. Que condições você quer para continuar aqui? Condições. Como se eu fosse uma funcionária negociando um contrato. Pai, eu não quero condições. Eu quero sair. Por causa de uma casa velha em Belo Horizonte? Sua voz começou a subir. Você vai jogar fora sua família por causa de uma herança? Não, pai.
Eu vou buscar uma família que me veja como pessoa, não como empregada. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os pratos balançarem. Chega! Você está sendo ingrata e irresponsável. Helena era uma velha rancorosa que nunca gostou de mim e agora está tentando destruir nossa família mesmo depois de morta. Não fala assim da vovó. Falo como quiser. E você não vai a lugar nenhum baseada numa decisão emocional estúpida. Agora era minha vez de bater a mão na mesa. Eu vou sim. E sabe por quê? Porque sou uma adulta de 25 anos e posso tomar minhas próprias decisões. Enquanto você morar na minha casa... Eu não vou mais morar na sua casa! Gritei, levantando da cadeira. Amanhã eu saio daqui e você não pode me impedir. Papai se levantou também, vermelho de raiva. Se você sair desta casa, não volte mais. Não vou aceitar que você entre e saia daqui como se fosse um hotel. Perfeito, porque eu não pretendo voltar mesmo. Saí da cozinha batendo o pé, deixando ele falando sozinho. Subi para o meu quarto e tranquei a porta, tremendo de raiva e adrenalina. Nunca, em 25 anos de vida, eu havia gritado com meu pai. Nunca havia batido pé, nunca havia enfrentado ele diretamente. E por mais assustador que fosse, também era libertador. O resto da manhã passou em silêncio absoluto. Papai saiu para o trabalho sem se despedir. Patrícia e os gêmeos evitaram contato visual comigo durante o café da manhã. Era como se eu tivesse me tornado um fantasma na própria casa. À tarde, enquanto eu separava minhas roupas numa mala pequena, Patrícia apareceu no meu quarto. Ela bateu na porta e entrou sem esperar resposta, numa postura muito diferente da arrogância que demonstrara nos últimos dias. Bianca, podemos conversar? Agora quer conversar? Por favor. Sua voz estava mais suave que o normal. Eu sei que talvez tenha sido um pouco... dura com você ultimamente. Um pouco dura. Como se humilhação pública fosse apenas um pouco dura. Senta aí. Ela gesticulou para a cama, tentando um sorriso conciliador. Olha, eu entendo que você esteja chateada com aquele post. Realmente não foi legal da minha parte. Não foi? Não. E eu já apaguei. Pronto, problema resolvido. Ela esperava que eu ficasse agradecida por ela ter apagado o post que humilhou publicamente. Como se isso resolvesse anos de desrespeito. Patrícia, não é sobre o post. É sobre tudo. Que tudo? A forma como vocês me tratam. Como vocês me veem. Como vocês falam comigo. Bianca, eu sempre te tratei bem. Talvez eu seja um pouco exigente, mas é para o seu próprio bem. Para você aprender a ser responsável. Responsável. A palavra favorita dela para justificar qualquer abuso. Você me trata como empregada. Isso é paranoia sua. Eu trato você como parte da família. Que parte da família? A parte que limpa o banheiro dos outros? A parte que cozinha e não pode sentar à mesa? A parte que recebe ordens sem poder questionar? Ela suspirou dramaticamente. Bianca, toda família tem divisão de tarefas. Não é nada pessoal. Divisão de tarefas onde só eu tenho tarefas? Os meninos estudam, têm outras responsabilidades. Que responsabilidades? Jogar videogame? Eles são adolescentes. E quando eles não eram adolescentes? E você? Qual é a sua responsabilidade além de dar ordens? Patrícia começou a ficar irritada. A máscara de conciliação estava caindo. Eu cuido da administração da casa. Eu organizo, planejo, gerencio. Você organiza eu fazendo tudo. Bianca, você está sendo muito ingrata. Eu e o Cláudio te acolhemos, te demos um lar. Um lar onde eu sou tratada como estranha. Você não é estranha. Você é... Ela hesitou, procurando palavras. Você é família. Só que... uma família diferente. Família diferente. Ou seja, família de segunda categoria. Sabe, Patrícia, você acabou de provar meu ponto. Como? Família diferente. É exatamente isso. Para você, eu sou uma família diferente. Inferior. Uma família que serve a sua família. Não é isso. É sim. E sabe de uma coisa? Eu aceito. Eu sou família diferente mesmo. Eu sou a família que merece respeito, dignidade e um lugar próprio.
Levantei e voltei a arrumar a mala. Patrícia ficou sentada na cama, me observando em silêncio por alguns minutos. Quanto ela te deixou? Perguntou finalmente. Desculpa? A herança. Quanto dinheiro era? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela curiosidade em si, mas pela forma direta como ela fez. Por que quer saber? Só curiosidade. Deve ser pouco, né? Velha aposentada não costuma ter muito dinheiro guardado. Entendi o jogo. Ela estava tentando descobrir se eu realmente tinha condições de me manter longe, ou se eu voltaria logo com o rabo entre as pernas. Tenho o suficiente. Suficiente para quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Sua voz estava ficando mais ácida. E depois? Vai voltar aqui pedindo ajuda? Não vou voltar, Patrícia. Nunca. Ah, não? Ela riu, mas era um riso amargo. Vamos ver. Viver sozinha não é fácil, não. Conta de luz, água, IPTU, supermercado, Dinheiro de velha farmácia. não dura muito quando você precisa se virar sozinha. Vou trabalhar. Ah, é? Fazendo o quê? Você trabalha numa livraria, Bianca. Ganha um salário mixuruca. Acha que vai conseguir se sustentar com isso? Vou conseguir. E quando acabar o dinheiro da herança? Quando você não conseguir pagar as contas? Ela estava visivelmente irritada agora. Quando você precisar voltar aqui pedindo desculpas e implorando para que a gente aceite você de volta? Isso não vai acontecer. Vai sim! Ela se levantou, apontando o dedo na minha direção. Porque você é uma sonhadora ingênua, que acha que pode viver de amor e água fresca. Você não tem noção da realidade. A realidade é que eu tenho uma casa própria, e você não. A frase saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar, e o efeito foi imediato. Patrícia ficou lívida. Como é que é? Você ouviu bem. Eu tenho patrimônio próprio. Você vive da generosidade do meu pai. Seu pai é meu marido! E daí? Se vocês se separarem amanhã, você sai daqui sem nada. Eu não. Eu tenho uma casa no meu nome. Sua casa de merda numa cidade que você nem conhece. Minha casa onde eu sou dona, não hóspede. Minha casa onde ninguém pode me expulsar se eu não obedecer ordens. Patrícia estava tremendo de raiva agora. Você vai se arrepender. Vai ver como é duro viver sozinha, sem ninguém para te ajudar. Viver sozinha não pode ser pior que viver aqui sendo humilhada todos os dias. Humilhada? Ela gritou. Você não sabe o que é humilhação. Você sempre teve tudo de mão beijada. Tudo de mão beijada? Trabalhando como escrava desde os 14 anos? Você não trabalha como escrava. Você ajuda com as tarefas de casa. Ajudo? Eu faço todas as tarefas. Você não levanta nem o próprio prato. Porque eu tenho outras responsabilidades. Que responsabilidades? Pintar unha e dar ordem nos outros? Eu sou a dona desta casa. E eu sou filha desta casa. Ou pelo menos era. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de anos de ressentimento explodindo de uma vez só. Sabe o que é, Bianca? Patrícia falou numa voz baixa, perigosa. Vai embora mesmo. Vai embora porque você não serve para esta família. Nunca serviu. Você tem razão. Eu não sirvo para uma família que me vê como empregada. Você não é empregada. Você é pior. Empregada pelo menos recebe salário. E com essa frase, ela saiu do quarto, batendo a porta. Fiquei sozinha, tremendo. Mas não de medo ou tristeza. De alívio. Finalmente a máscara havia caído. Finalmente, ela havia mostrado o que realmente pensava de mim. Finalmente, eu não precisava mais fingir que aquilo era uma família normal. Terminei de arrumar a mala e liguei para a Júlia. Ju, é a Bianca. Posso ir dormir na sua casa hoje à noite? Claro. Aconteceu alguma coisa? Conte para você quando chegar. Mas é bom. Pela primeira vez em anos, é muito bom. Desliguei o celular e olhei pela última vez para o quarto onde havia morado por tanto tempo. Um cômodo pequeno, no sótão, longe da família. Um lugar onde eu havia me escondido do mundo por anos. Amanhã, eu teria um novo lugar. Um lugar meu.
Um lugar onde eu poderia finalmente descobrir quem eu realmente era quando ninguém estava me dizendo para ser outra pessoa. 3 meses depois de sair da casa do meu pai, acordei numa manhã de abril com algo que eu não sentia há anos: ansiedade boa. Era o tipo de ansiedade que vem antes de algo especial, não o medo constante que havia se tornado minha companhia durante tantos anos. Hoje era o dia da inauguração da minha pequena exposição na feira de arte local aqui em Belo Horizonte. 17 ilustrações que havia criado desde que me mudei, todas nascidas da liberdade de poder criar sem medo, sem pressa, sem alguém gritando do andar de baixo que eu tinha outras obrigações. Levantei da minha cama, na minha casa, no meu quarto, e fui direto para a cozinha preparar café. Era uma rotina simples, mas que me dava um prazer infinito. Café feito no meu tempo, na minha xícara preferida, numa cozinha que cheirava aos temperos que eu escolhia. A casa de vovó Helena havia se tornado minha com uma facilidade que me surpreendia todos os dias. Era como se ela tivesse sido pensada para mim, como se cada cantinho guardasse um pedacinho de carinho que ela havia deixado para trás. Nos primeiros dias, chorei muito. Não de tristeza, mas de alívio. Chorei no banho, sentindo a água quente sem pressa para sair porque alguém precisava usar o banheiro. Chorei cozinhando para uma pessoa só, temperando a comida do jeito que eu gostava. Chorei limpando a casa no meu ritmo, ouvindo música alta, dançando entre os móveis. Chorei de gratidão. O trabalho na livraria local, onde consegui emprego logo na primeira semana, era completamente diferente da minha experiência anterior. Aqui, eu não era apenas a menina que organizava prateleiras. Era a Bianca que conhecia cada livro, que fazia recomendações personalizadas, que ajudava a montar projetos de leitura para escolas da região. E nas horas vagas, eu ilustrava. Havia descoberto esse talento ainda adolescente, mas nunca tive tempo ou espaço para desenvolvê-lo. Na casa do meu pai, cada minuto livre era rapidamente preenchido com alguma tarefa doméstica ou alguma demanda da família. Aqui, quando chegava do trabalho, o tempo era meu. Comecei desenhando as plantas da vovó, que haviam sobrevivido nos vasinhos da varanda. Depois, passei para retratos dos vizinhos, paisagens do bairro, ilustrações abstratas que saíam de sentimentos que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Foi Dona Marlene, a vizinha, quem sugeriu que eu participasse da feira de arte. "Menina, você tem um talento lindo. Precisa mostrar para o mundo." No começo, relutei. Quem eu era para achar que meus desenhos mereciam ser vistos? Mas Dona Marlene insistiu. Me ajudou com a inscrição. E antes que eu percebesse, estava com um espaço reservado na feira. Enquanto tomava café, olhei para as ilustrações emolduradas que estavam apoiadas na parede da sala, prontas para serem transportadas. Cada uma contava um pedaço da minha jornada dos últimos meses. Havia uma série que eu chamei de Raízes, retratos de mulheres que encontraram força em si mesmas. Outra série, Portas, mostrava diferentes caminhos se abrindo. E minha favorita, uma ilustração única que representava uma árvore plantada em solo novo, com raízes fortes e galhos livres. Era meu autorretrato emocional. O celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Júlia. "Bom dia, artista. Pronta para o grande dia?" "Acho que sim. Ou talvez esteja morrendo de nervoso." "É normal. Eu vou estar lá às 2 em ponto. Não vai escapar do meu apoio moral." Júlia havia se tornado ainda mais importante para mim nos últimos meses. Era a única conexão que eu mantinha com minha vida anterior e também a pessoa que mais comemorara minha liberdade. Ela havia visitado minha casa 3 vezes, sempre saindo com os olhos marejados de ver como eu estava diferente. "Você parece uma pessoa completamente nova, Bianca. Parece viva." E era verdade. Eu me sentia viva de uma forma que não experimentava há anos. Às 9 horas, chegou o transporte que me ajudaria a levar as obras para o local da feira. Era um evento pequeno, num centro cultural do bairro, mas para mim representava tudo. Era a primeira vez na vida que eu fazia algo só para mim,
algo que nasceu dos meus sentimentos e da minha criatividade. Enquanto ajudava a carregar os quadros, pensei na família que havia deixado para trás. Nos primeiros dias depois da mudança, eu esperava algum contato, uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que eles sentiam minha falta. Mas nada veio. E aos poucos, fui percebendo que isso não me machucava como eu imaginava que machucaria. Era libertador. Significava que eu realmente havia me livrado de uma dinâmica tóxica, não apenas fugido temporariamente dela. Hoje, 3 meses depois, eu ocasionalmente sentia saudade. Mas era uma saudade estranha, misturada com alívio. Saudade de como as coisas poderiam ter sido se fossem diferentes, não de como elas realmente eram. A montagem da exposição levou 2 horas. Meu espaço era pequeno, mas bem localizado, próximo à entrada principal. Coloquei as ilustrações da série Raízes numa parede, Portas na outra, e meu autorretrato da árvore numa posição de destaque. Quando terminei, dei um passo para trás e olhei para o conjunto. Era surreal ver meus sentimentos e minha jornada transformados em imagens que outras pessoas poderiam ver e, quem sabe, se identificar. Ficou lindo, disse Ana, a organizadora da feira. Você tem um traço muito particular. Essas ilustrações transmitem muita emoção. Emoção. Era exatamente isso. Cada desenho havia saído de um sentimento muito específico desses últimos meses. A raiva transformada em força, a tristeza transformada em aceitação, o medo transformado em coragem. A feira abriu ao público às 2 horas da tarde. Nos primeiros minutos, poucas pessoas passaram pelo meu espaço, e eu comecei a ficar nervosa. E se ninguém se interessasse? E se meu trabalho não fosse bom o suficiente? Mas então, uma mulher de meia idade parou na frente da ilustração da árvore plantada em solo novo. Ficou ali por vários minutos, apenas observando. Quando finalmente se aproximou de mim, havia lágrimas nos olhos. Desculpe incomodar, mas preciso saber. Como você conseguiu desenhar exatamente o que eu estou vivendo? Como assim? Perguntei, genuinamente curiosa. Meu marido morreu no ano passado, depois de 30 anos de casamento. E agora estou aprendendo a viver sozinha, a descobrir quem eu sou sem ser a esposa do João. Essa árvore é exatamente isso. Raízes novas em solo novo. Conversei com ela por uns 15 minutos. Ela se chamava Vera. Era professora aposentada. E estava passando pelo processo de se redescobrir depois de décadas sendo definida pelo papel que exercia na vida de outra pessoa. Você é muito jovem para entender isso tão bem, ela comentou. Mas este desenho é muito sábio. Vera foi a primeira de muitas pessoas que pararam para conversar sobre as ilustrações. Havia algo universal naqueles sentimentos que eu havia pensado que eram só meus. Mulheres de diferentes idades vinham me contar suas próprias histórias de recomeços, de rupturas necessárias, de liberdade encontrada depois de anos de sufocamento. Uma jovem de uns 20 anos se identificou com a série Portas. Ela me contou que estava juntando coragem para sair da casa dos pais, que a controlavam obsessivamente. Como você soube que era a hora certa de sair? Ela perguntou. Quando parar de ser humilhada virou mais importante do que o medo de ser independente. Respondi, sem pensar muito. Ela anotou a frase no celular. Uma senhora mais idosa se emocionou com a série Raízes. Disse que havia se divorciado aos 62 anos, depois de descobrir que o marido tinha outra família há décadas. Achei que era tarde demais para recomeçar, mas olhando para esses desenhos, talvez não seja. Foram 4 horas de conversas como essas. Histórias de mulheres que, como eu, haviam chegado ao limite de aceitar situações degradantes em nome de uma falsa estabilidade. Mulheres que estavam buscando coragem para mudar, ou que já haviam mudado e precisavam se sentir validadas na sua escolha. Vendi 6 ilustrações. Não era muito dinheiro, mas representava algo muito maior. A certeza de que minha arte tocava pessoas, de que minha experiência podia inspirar outras mulheres a buscar suas próprias liberdades. Quando a feira terminou, às 7 da noite, Júlia me ajudou a embalar as obras que sobraram. Bianca,
Você viu a transformação que aconteceu? Ela disse empolgada. Você não estava só vendendo desenhos, estava oferecendo esperança. Foi surreal. Nunca imaginei que minha história pudesse ajudar outras pessoas. Sua história é poderosa porque é real. Porque você realmente saiu. Muitas mulheres sonham com isso, mas poucas têm a coragem de fazer. No caminho de volta para casa, parei num restaurante pequeno que havia descoberto nas redondezas e pedi meu prato preferido: risoto de camarão. Era algo que eu nunca podia comer na casa do meu pai. Patrícia achava camarão cafona, e papai dizia que era caro demais para a comida do dia a dia. Agora eu podia comer camarão numa quinta-feira qualquer se quisesse, simplesmente porque era minha vontade. Enquanto saboreava a comida, pensei em como minha vida havia mudado de forma tão radical em tão pouco tempo. 3 meses atrás, eu era uma sombra na própria casa. Hoje, era uma artista iniciante numa cidade nova, construindo relacionamentos verdadeiros com vizinhos que me viam como pessoa, não como função. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Bianca. Aqui é a Vera, da feira hoje. Consegui seu número com a organização. Queria te dizer que comprei sua ilustração da árvore e já está pendurada na parede da minha nova sala. Toda vez que olho para ela, lembro que nunca é tarde para plantar raízes novas. Obrigada por me inspirar. Li a mensagem 3 vezes, com os olhos marejados. Era isso. Era exatamente por isso que valia a pena ter saído. Não apenas pela minha própria liberdade, mas pela possibilidade de mostrar para outras mulheres que era possível. Cheguei em casa às 9 horas. Liguei as luzes da sala e me sentei no sofá que eu mesma havia escolhido, numa loja de móveis usados, 3 semanas após me mudar. Era um sofá simples, mas confortável, e tinha uma história. Pertencia a uma família que estava se mudando para o exterior e precisava se desfazer dos móveis rapidamente. Quando fui buscá-lo, a dona da casa, uma mulher chamada Carla, me contou que aquele sofá havia presenciado muitas conversas importantes da família dela. Nascimentos, namoros dos filhos, discussões sobre mudanças de vida. Agora ele vai presenciar suas histórias importantes, ela disse sorrindo. E estava presenciando. Ali naquele sofá, eu havia chorado o luto pela família que eu gostaria de ter tido. Ali, eu havia desenhado minha primeira ilustração em solo novo. Ali, eu havia planejado minha participação na feira de arte. Peguei meu caderno de desenhos e comecei a esboçar a cena da tarde. As mulheres conversando na frente das minhas ilustrações, trocando histórias, se reconhecendo nas experiências umas das outras. Enquanto desenhava, pensei em vovó Helena. Se ela estivesse viva, estaria orgulhosa? Achava que sim. Ela sempre dizia que eu tinha algo especial, que precisava apenas de espaço para florescer. Agora eu tinha esse espaço. E estava florescendo. Às 11 horas, antes de ir dormir, fiz algo que havia se tornado ritual. Andei pela casa agradecendo. Agradeci a vovó Helena pela generosidade que me deu liberdade. Agradeci a mim mesma pela coragem de sair. Agradeci aos vizinhos que me acolheram. Agradeci ao universo pela possibilidade de recomeço. E pela primeira vez, agradeci também a Patrícia. Pode parecer estranho, mas foi ela quem me deu o empurrão final. Foi sua crueldade explícita que quebrou a última ilusão que eu tinha de que aquela situação podia melhorar. Foi seu desprezo assumido que me fez perceber que eu merecia mais. Se ela tivesse continuado sendo sutil, eu talvez tivesse permanecido ali por mais anos, me contentando com migalhas de afeto, acreditando que pequenas melhorias compensavam anos de desrespeito. Mas ela mostrou sua verdadeira face. E me libertou. No espelho do banheiro, antes de escovar os dentes, me olhei demoradamente. A mulher que me encarava de volta era diferente daquela que saiu da casa do pai 3 meses antes. Seus olhos tinham vida. Seu rosto tinha cor. Sua postura tinha dignidade. Era uma mulher que sabia seu valor, que não aceitava migalhas, que não tinha medo de ficar sozinha porque havia aprendido a diferença entre solidão e solitude.
Solidão era o que eu sentia na casa cheia de gente que me ignorava. Solitude era o que eu escolhia agora. A companhia de mim mesma. O silêncio que me permitia ouvir meus próprios pensamentos. A liberdade de ser exatamente quem eu era. Deitei na cama e, antes de apagar a luz, pensei no que faria no dia seguinte. Talvez fosse à livraria trabalhar numa nova recomendação de leitura para o mês de maio. Talvez fosse ao mercado comprar ingredientes para experimentar uma receita nova. Talvez fosse simplesmente sentar no quintal e desenhar as flores que haviam brotado nos vasos da vovó. O importante era que a escolha era minha. Pela primeira vez em mais de 10 anos, o amanhã era uma página em branco que eu poderia preencher como quisesse. Sem ordens, sem humilhações, sem ter que pedir permissão para existir. E enquanto o sono chegava, uma frase se formou na minha mente. Uma frase que sabia que se tornaria o título da minha próxima ilustração. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando um lugar onde pertencem. Outras descobrem que pertencem a si mesmas. Era isso. Eu pertencia a mim mesma. E era o lugar mais seguro do mundo.